Hey CrossFitters, beleza? Coach Cláudio aqui. Então no vídeo de hoje vamos abordar a primeira prova do CrossFit Games Open, a 21.1. Foi anunciada quinta-feira, dia 11 de março de 2021. Então vamos ver o que foi, quais são os movimentos que caíram e como é a composição. Bom, então coloquei ali para o RX, são 2 movimentos, teremos um time cap de 15 minutos para concluir estes 7 rounds. Cada round tem uma quantidade diferente de movimentos. Então, começamos com wall walk, ou wall climb, mais conhecido como wall climb, caminhada na parede, um movimento, 10 double unders. Depois, 3 caminhadas na parede, 30 double unders. 6 caminhadas na parede, 60 double unders. 9 caminhadas, 90 double unders. 15 caminhadas, 150 double unders. E 21 caminhadas, 210 double unders. Então, para cada movimento na parede, multiplicamos por 10 e aí temos a quantidade de double unders a serem feitas. Para a categoria Scaled, o que muda é o movimento cíclico. Então, os double unders são substituídos por single unders. Então, à primeira vista, parece simples e talvez a maior preocupação seja com os double unders. Então, vamos lá as análise, as primeiras reflexões aí. Bom, primeiro a minha opinião, esse treino não é brincadeira, apesar de serem movimentos simples, o double under aí talvez seja um movimento mais complexo, né? Então, se tem 2 coisas aí que podem nos derrotar nesse movimento, é o nosso motor, nosso pulmão, nossa capacidade cardiovascular e os nossos ombros, que podem tanto ser utilizados, desgastados, principalmente no wall climb, quanto temos que ter uma estratégia correta no momento de fazer os double unders. Então vamos ver as maneiras que nós podemos ver para vencer estes 2 itens. Tá? Então as caminhadas na parede com certeza vão requerer alguma técnica, principalmente para aqueles que nunca fizeram esse movimento. Então, portanto, né, para a gente conseguir maximizar aí os nossos pontos, que eu acho que a nossa principal meta não vai ser completar, e sim fazer o máximo de repetições possíveis, vamos a algumas dicas. Tá? E agora vou mostrar para vocês como é que essas dicas foram separadas. Tá? Então, as dicas vão ser abordadas em 3 itens. Primeiro vamos ver as questões relativas aos pulos de cordas. Depois vamos ver o que a gente pode fazer aí em relação às caminhadas na parede. E por último, o ritmo. Né? Qual ritmo adotar aí para que o nosso motor consiga suportar esse workout. Tá? Então vamos para o primeiro aí, os nossos double unders, e serve também para os single unders. Tá? Então, a primeira coisa, a posição da corda. A gente tem que posicioná-la estrategicamente. Então, a gente vai ver a parede que a gente vai executar, os wall climb. Vamos manter com uma distância e usar a posição de U. Então, a gente deixa ela em U, pega, faz a tarefa e ao largar a gente gasta um pouquinho de tempo ali para ajeitar ela em U. Então, tem 2 vantagens. Além de ficar mais fácil quando a gente for pegar, a gente já aproveita e dá uma mantida no ritmo, usando esse tempo para descanso. Então as transições a gente também pode usar para descanso. Aconselho a não começar as primeiras repetições rápido. Então, quem já conhece o double under, tenta iniciar num ritmo mais lento, para com a prática e ativação neural ir acelerando. Quem vai tentar double under ainda não tem muita prática, começa com single unders e depois vai para os double unders. Então, muito importante esse começo não começar acelerado.
talvez uma tarefa um pouquinho mais difícil, a gente está muito acostumado a contar as repetições, mas aqui vamos nos preocupar em respirar e na mecânica do movimento, né? Em pontos de performance, relaxar os ombros, manter pés juntos, a nossa respiração e deixar o nosso colega, o judge, contar as repetições. Isso psicologicamente, também falando em mindset, pode contar a favor, porque a tendência quando vamos chegando próximo ao final, muitas vezes é errar. Se não estiver preocupado com isso, mecânica do movimento, vou estar preocupado com a respiração, é melhor, é uma dica. Outra dica é a gente tentar acumular o máximo de repetições da forma que for possível. O que eu quero dizer com isso? Você está chegando lá nos rounds finais, digamos que eu tenho que fazer 60 double unders, 90 double unders, aí a gente começa a fadigar, o mindset começa a ficar afetado. Então, muitas vezes, para mudar a estratégia, vou fazer um single unders e um double unders. É melhor do que fazer, errar e já errar de novo. Ou digamos que errou. Dá uma parada, respira e vai de novo. Então tenta pensar em alguma estratégia de forma que eu acumule o máximo de repetições possíveis. Se não tiver o double unders, bom, desafio. Experimenta de qualquer maneira. O Open é muito interessante para a gente se desafiar. Conseguir o primeiro Ring Muscle Up, o primeiro Bar Muscle Up. Então muitos atletas conseguem seu primeiro movimento no Open. Então aí uma dica aí, uma sugestão, se desafiar e tentar fazer o double unders. Então pessoal, algumas dicas aí de pulo de corda. Vamos aí ver o que a gente pode fazer em relação ao walking ou wall climb. Então a primeira dica é em relação à posição dos pés e os ombros. Então na parede, pés paralelos à parede. O que significa isso? Menor amplitude do movimento, que quanto menos paralelo ele tiver, mais afastado eu vou estar do meu alvo. A segunda, os ombros podem estar para cima ou bem afastados e mãos na linha da região peitoral. De novo, estou diminuindo a amplitude do movimento. Então são as duas primeiras dicas. Pés paralelos à parede, ombros longe das orelhas. Em relação à ordem de execução do movimento, primeiro vamos elevar o máximo possível o quadril, depois elevaremos o máximo possível os pés na parede e aí começaremos a caminhar na parede. Então a ordem é quadris, pés e mãos. Em relação à posição das mãos e dos dedos é importante, vai ter uma linha final ali à medida que eu vou caminhando que vai contar a rep. Então não precisa, existem duas linhas na verdade, então eu nem passo muito daquela linha, dedos em cima da linha, e também quando eu caminhar, dedos em cima da linha. Isso eu garanto que eu vou estar economizando energia. E a última dica, que ela é muito importante, a gente tem que fazer cada rep nossa valer. Então, antes de executar uma rep, garante que tu vai conseguir. Se precisar, entre cada rep, estender os braços para facilitar o fluxo sanguíneo, dar uma relaxada, posicionar de novo, e é melhor do que gastar energia. Tá? Então, são essas aí as 4 dicas em relação ao wall climb. Agora vamos dizer as dicas em relação ao ritmo. O ritmo é muito importante para a questão do motor. Então, primeiro, né, nós não somos a Carrie Pearce, não somos o Matt Fraser, Rich Froning. Então, a gente viu lá, a Carrie Pearce levou 13 minutos e 4 segundos para realizar. E quando estava fazendo 210 double unders, quebrou apenas uma vez. Bom, não é essa a estratégia que nós vamos utilizar. Nós temos que já pensar numa estratégia talvez até de quebra, né? Já diria o Rich Froning, quebre as repetições antes que as repetições lhe quebrem. Então pensar numa estratégia de double unders, de 10 em 10, 20 em 20, acertar um ritmo mesmo no wall climb, entre cada repetição, dar uma relaxada nos braços, controlar a respiração
e I. Tá? Falando em respiração, enquanto faz o wall climb, uma estratégia é contar quantas respirações eu fiz entre o movimento. Tá? Respirei 4 vezes para fazer um wall climb. Né? Pô, daqui a pouco respirei 8, dobrou. Opa, meu ritmo está começando a ficar acelerado. É uma maneira da gente tentar, então, dar uma pausa, controlar a respiração para acertar o ritmo, porque se começar a aumentar muito é uma garantia que lá no final vai fazer falta. Eu vou entrar no limiar de lactato e aí passou o limiar de lactato, leva aí de 1 a 2 minutos para se recuperar, então é uma dica importante. Dica 3, em relação aos double unders, se tu errou, para, respira e inicia os double unders. Tá? O nosso mindset, a nossa biologia, né? Se a gente está fazendo o double under, errou e já vai de novo, a tendência é errar de novo. Então aproveita o erro, para, respira e vai de novo. E relaxar os ombros. Então, nos double unders, ombros relaxados, lá no wall climb, tentar deixar ombros relaxados sempre que for possível para diminuir a tensão e melhorar o fluxo sanguíneo. Então, dicas de ritmo são essas e um mindset final aí, uma reflexão final em relação a esse workout. Então, esse treino ele vai ser absolutamente brutal. Algumas pessoas gostam, mas já vai pensando nisso que não é fácil, não vai achando que é fácil, que você pode te desestabilizar durante a execução desse workout. Então ele é brutal, a gente deve ser realista em relação às nossas habilidades e jogar o jogo. Né? Ter uma meta realista, quem sabe chegar nos 150 double unders, quem sabe entrar nas 21 repetições finais, mas vamos ser realista, tá? Pequenas metas, objetivos smarts e atingindo. Tá? E se pensarmos em fazer o máximo de repetições, né, nós devemos pensar em fazer o máximo de repetições ao invés de pensar em terminar. Tá? Assim a gente consegue melhorar o uso da nossa energia e também a nossa intenção. Bom, pessoal, se tiver dúvidas, comenta aí. E aí, pessoal, até o 21.2. Beijão!